Olá, amigos, bem-vindos ao nosso episódio de hoje do livro Religião dos Espíritos. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus nos disse: Pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Essa fala de Jesus ainda está dentro do Sermão da Montanha, que a gente conhece mais comumente ali as bem-aventuranças, que estão no início do capítulo 5, mas o sermão completo da montanha, ele é bastante grande, ele engloba aí em Mateus 5, 6 e 7. Então essa partezinha do 7 vem nos falar da bondade de Deus. De todos os nossos pedidos, eles são atendidos, conforme a providência divina, não conforme a nossa vontade, o nosso olhar ainda muito nublado, muito incipiente. Emmanuel fala nesse capítulo 33, chamado Oração e Provação, sobre como a prece, a oração, o rezar, seja lá qual verbo que a gente utilizar para falar da mesma coisa, como isso pode nos ajudar. A prece não suprime de imediato o problema. É só eu pedir e pronto, toda a problemática que eu estou passando, seja uma doença, seja uma questão financeira, seja no relacionamento, seja uma dor familiar, enfim, não é de imediato que aquilo que eu estou passando, aquela provação que eu estou passando, ela vai ser resolvida da maneira que eu entendo. Mas a prece, lembra-nos Emmanuel, renova o nosso espírito, renova a nossa força, a nossa esperança. Por que Emmanuel está falando sobre a prece? Ele está respondendo, se reportando à questão 663 do Livro dos Espíritos, em que Kardec, que fez várias perguntas sobre a prece na lei de adoração, ele pergunta se as preces que a gente faz podem modificar as nossas provas. Eu posso desviar de uma prova, de uma dificuldade, porque eu rezei, porque eu fiz essa rogativa ao Pai? Os espíritos respondem que tem provas que a gente tem que passar até o fim, porque na verdade a prova de hoje é o livre-arbítrio de ontem, né? De acordo com o meu aprendizado, com as minhas práticas, com as minhas escolhas, eu vou determinando o que eu vou ter aí pela frente, né? Tem coisas a serem aprendidas e eu vou aprender muitas das vezes passando por dificuldades, que eu preciso passar por toda ela até o final. É igual ano letivo de escola. Eu não posso parar a aula ali em maio, junho, julho. Eu tenho que ir até o final para completar aquele ano letivo e passar para uma outra série. Mas Deus leva sempre em conta a nossa resignação. Como é que eu estou passando pela prova? Como é que eu estou vivenciando esse aprendizado que eu estou tendo que passar? Eu estou tendo coragem? Eu estou tendo resignação? Ou eu estou ali sentadinha no banco do vitimismo, dizendo, ó vida, ó céus, como eu sofro, por que eu? Né? Por que eu estou passando por isso e não acaba? O perguntar por que eu estou passando, ele é necessário quando bem feito, né? Quando eu estou efetivamente buscando a resposta para isso. Quando eu estou
procurando dentro de mim o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender para eu sair daquela situação dolorosa ou difícil. Mas quando eu faço porque eu, na revolta, quando na verdade eu estou dizendo não quero saber disso, leve essa prova para qualquer outra pessoa, menos eu, isso não ajuda. Né? Porque aí eu estou fora da resignação e fora da coragem. Eu estou amedrontada ali com aquela dificuldade, não querendo lidar com ela, porque não sei, porque é difícil, e eu estou meio que empurrando isso para outro canto. Os espíritos lembram, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Deus atende a todos os nossos pedidos justos. Todos eles são atendidos. A maioria das vezes, ele nos ajuda, nos inspirando os pensamentos necessários, nos dando ideias de como solucionarmos. Quantas vezes a gente tem uma ideia mirabolante, a gente descobre de uma hora para outra a maneira de lidar com algum problema, e aí a gente fica achando que a gente é o máximo, ou que foi o acaso, ou que foi, sei lá, uma circunstância qualquer da vida. E, na verdade, isso veio porque a providência divina permitiu que nós recebêssemos essa inspiração. Fosse nos fazendo pensar, ter aquela ideia, porque a prece nos acalmou, nos sintonizou uma vibração mais elevada para que a gente pudesse receber a intuição dos benfeitores, seja porque a prece possibilitou que eu estivesse em condições de atrair para junto de mim algo ou alguém que fosse me ajudar a resolver. Às vezes aparece uma pessoa do nada e te diz uma coisa que, puxa, resolve aquele problema. Ou a gente vê alguma coisa num livro, numa rede social, na TV, e aquilo desperta pra gente, opa, acho que é por aí. Isso tudo está dentro da ação da providência divina. Ela está sempre ali nos auxiliando de forma natural. Muitas das vezes a gente fica esperando o sobrenatural. A gente quer uma resposta mágica, a gente quer fogos e rojões nos anunciando, olha, faça tal coisa. E na verdade não é assim que Deus age. Ele age no silêncio dos nossos dias. Ele age nos nossos pensamentos, ele age na nossa alma. E a gente tem que deixar o nosso campo interno aberto para ele atuar, aberto para ele nos orientar. Emmanuel vai falar, ele faz duas analogias muito boas a respeito da prece. Uma é da noite escura. Você está dentro de uma noite escura, cheia de nevoeiro, aquela situação que você não enxerga um palmo à tua frente. Está tudo nublado, tudo é nevoado, você não consegue enxergar nada à sua frente. Se você acender uma pequena luz, você já consegue enxergar ao seu redor. Você pode não conseguir, dependendo do tamanho da luz, enxergar tudo ao seu redor. Mas o necessário ali para você dar os seus primeiros passos, para um lado ou para o outro, a luz te dá. A prece é essa luz que ilumina em torno da gente quando a gente está no meio de um nevoeiro, de uma escuridão. E a outra analogia que ele faz é com o pântano. O pântano, ele é um pântano, ponto. Ele não deixa de ser um pântano. A pedra no chão, no caminho da gente, é uma pedra e vai continuar sendo uma pedra. Mas se você tiver que caminhar por esse pântano ou por esse caminho cheio de pedras, se você estiver caminhando no escuro, você não vai enxergar.
Você vai tropeçar na pedra, você vai afundar no pântano, você não vai conseguir passar por eles. Se podendo ver, se você tiver algum recurso que te possibilite enxergar o chão por onde você passa, você consegue ver o trilho por onde caminhar. E aí ele diz, a oração, assim, né, como essa luz que a gente acende em volta do nevoeiro, ou do pântano, ou do caminho cheio de pedras, assim é a oração nos trilhos da experiência. E aqui a gente tem esse termozinho, uma palavra bem chave que Emmanuel usa. A gente já sabe, já comentamos, o quanto cada palavrinha desses benfeitores, eles têm dentro deles muitos significados. Por isso que a gente precisa ler e reler muitas vezes, e não só no mesmo período, ao longo da vida. A gente tem que pegar de novo alguns livros, alguns textos, algumas mensagens e meditar sobre eles de novo, porque ali a gente vai achar muito mais informações. Emmanuel falou dos trilhos da experiência, que são auxiliados pela prece, em maio de 1959. Esse termo me remeteu ao livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, cujo prefácio foi feito por Emmanuel em janeiro de 1954. Então, 5 anos aí antes dessa mensagem que ele comentou e que está no livro Religião dos Espíritos. Nesse prefácio do Entre a Terra e o Céu, Emmanuel nos fala que em muitos momentos da vida nós somos forçados a fitar, olhar o que a gente está passando. Qual é o nosso trilho na Terra? Eu tenho todas as experiências, eu tenho todo o arcabouço espiritual, né, as minhas experiências passadas e os meus amigos, os benfeitores espirituais me auxiliando. Mas o trilho da vida, quem tem que percorrer sou eu. Eu tenho que passar por ele. Não dá para eu delegar para o outro. Não dá para eu dizer, meu Deus, me ajuda, e ficar sentada no sofá e deixando que Deus, ou sei lá quem, resolva. Ou o nosso parente, ou seja lá quem for, resolva o nosso problema. Aquilo que é nosso, nós temos que cuidar. Nós temos que aprender a passar por aquele caminho que a gente trilhou até aqui. Nesse prefácio, ele fala, né, se agora você se encontra com o teu ontem, e aí eu parei e fiquei pensando, quando que a gente não se depara com o ontem da gente? É o tempo inteiro, né? Desde a saúde física, que eu tenho ou não tenho hoje, de acordo com o que eu cuidei ou descuidei dela anteriormente, né? Tipo, problema de pele, né? O sol que a gente pegou lá quando era criancinha, que não usou protetor solar, que descascou tudo, ficou vermelho, aquela dor toda. Esse sol tá aqui, impregnado no profundo da pele da gente, né? Ele segue com a gente ao longo dessa encarnação. Assim são as nossas experiências, né? O nosso ontem tá sempre ali batendo na porta, dizendo, oiê, tô aqui. Lembra de mim? Sei que não lembra, mas ó, eu lembro de você, tô aqui, né? Mas, assim como o ontem bate a nossa porta o tempo inteiro, o nosso hoje é aquele que vai bater na nossa porta amanhã. Então, as provas que eu estou passando, as situações que eu estou vivenciando, aquilo que eu estou produzindo em todas as esferas da minha vida, hoje, vão determinar o meu amanhã, que pode ser melhor, né? Eu posso passar pelas provas de hoje de uma maneira que me possibilite que amanhã eu tenha um dia melhor,
eu tenho uma vida melhor, eu tenho mais paz interior. Esse livro que Emmanuel prefaciou, ele vai falar todo sobre a prece. Ele inicia com o ministro Clarencio falando sobre a prece. Então é o capítulo 1, em torno da prece. Recomendo que todos vocês leiam, depois de assistir esse vídeo, que a gente está falando aqui de oração, deem uma lidinha no capítulo 1 e 2, do Entre a Terra e o Céu. Quem não tem o livro, tem algumas plataformas que tem o e-book, enfim, tem formas de encontrar. Ou compre mesmo o livro, gente. Vamos ajudar as instituições que destinam parte aí dos seus livros para obras de caridade, né? Para instituições que auxiliam. Enfim, são muitas as maneiras da gente ajudar. Mas aí, esse início do livro nos explica o valor da prece e todo esse livro ele vai ser o desdobramento de uma prece. Uma criança, uma jovenzinha, que deixou lá a colônia de onde o André Luiz está tendo essa palestra com esse ministro. Ela veio para a Terra com as suas provas a passar, com os seus, né, com o seu trilho terrestre. Ela tinha um trilho que ela precisava passar. Só que estava muito difícil. A situação familiar estava muito difícil. A mãe dela já tinha falecido, o pai estava já com a saúde debilitada, com muito peso de todas as dificuldades da vida. Tinha ali toda uma questão com a madrasta, enfim. E essa menina faz uma prece. Ela pede ajuda à mãe dela, falecida. Só que essa mãe não estava em condição de ajudar. E aí eu não vou ficar dando os spoilers do livro, né? Mas essa mãe também precisava ser ajudada neste contexto familiar. E a prece da menina não se perdeu. Lembram lá do que Jesus disse? Pedi e obtereis? Nenhuma prece é perdida. Clarencio esclarece isso. Logo de cara, todo desejo é manancial de poder. Ou seja, tudo que a gente deseja, a gente está pondo força naquilo. A gente está transformando aquilo, plasmando aquilo na nossa realidade para frente. Na cultura nórdica, antiga, tem lá uma runa chamada Ingus, que é um símbolo, que é onde a vontade há caminho. Onde a gente quer, aquilo que a gente realmente quer, a gente produz o caminho. A gente faz o trilho espiritual. Perdão, o trilho espiritual também, né? Porque é tudo uma vida só. Mas a gente faz o nosso trilho aqui na Terra, com aquilo que a gente deseja. E essa menina desejava muito que a família recebesse um socorro. E a prece dela foi tão sincera, foi com tanta vontade, com tanta fidelidade, que essa prece rompeu todos os caminhos e foi para lá na esfera superior de auxílio. E com isso vem esse ministro com, né, uma trupezinha ali, uma equipezinha de socorro, em que André Luiz vem junto. Eles vêm auxiliar essa família. E ao longo do livro acontece muita coisa, mas todos os pedidos dessa menina são atendidos. A família inteira, o grupo familiar inteiro, tanto encarnados quanto desencarnados, são auxiliados por esse pedido amoroso, sincero que ela fez. Nos mostrando que a nossa prece, ela vai até onde ela precisa ir. Mas se eu faço uma prece achando que não serve para nada, se eu faço mecanicamente, se eu
nem estou ali, estou só repetindo uma quantidade de palavras, eu não estou me conectando com Deus. Eu não estou colocando a força necessária para que essa prece efetivamente chegue aos benfeitores que irão nos ajudar. Aqui o benfeitor do Clarencio, ele faz uma outra analogia muito boa, juntando com as duas analogias do Emmanuel, que ele fala da força da prece. Ele faz uma comparação, não vou transcrever a fala dele não, que é um pouquinho maior, eu vou falar com as minhas palavras. Deus é como a usina, né? Ele é a usina, a única, né? Produtora de força, de energia, do bem. Ele é ali, a usina. O tempo inteiro produzindo, não cessa nunca, nunca. Deus não para de emanar a energia dele jamais, em nenhum momento. Sempre existiu, sempre vai existir. Os benfeitores espirituais, em toda a escala de evolução que a gente tem aí, né? A escala espírita, a gente vai subindo vários degrauzinhos evolutivos. Então a gente tem desde lá do reino mineral, vegetal, animal, hominal, temos até a angelitude, que a gente ainda não chegou, mas vamos chegar um dia. Então, todas essas esferas, todas essas escalas, nós temos os benfeitores, que são espíritos que já caminharam um pouco mais que a gente, para nos ajudar. Esses benfeitores são como os transformadores de energia. Né? Vamos pensar numa cidade que tem ali uma usina que produz energia elétrica, e essa energia elétrica é transportada através dos fios elétricos para os transformadores que vão distribuindo isso essa energia ao longo da cidade. Né? O transformador ele modula a quantidade da carga, que não pode ser nem excessiva, porque senão queima os nossos aparelhos dentro de casa, e nem pode ser inconstante. Ora a gente tem luz, ora a gente não tem luz em casa. Né? Esses transformadores eles modulam a energia de acordo com a capacidade daqueles locais em volta de receberem a energia e mantém essa constância. A prece sou eu ligando os meus fios receptores de energia a esses transformadores que vão me conectar diretamente à energia de Deus, a usina, a nossa fonte primária. Então, quando eu faço a prece, eu estou me conectando à possibilidade de receber auxílio, de receber o socorro. Se eu não faço a prece, é como se eu estivesse ali com o meu disjuntor da minha casa mental desligado. Não adianta nada, a usina está lá produzindo a energia a todo vapor. Os transformadores estão ali em torno da minha casa, que são os benfeitores em torno de mim, todos prontos, preparados, na maior vontade de me ajudarem. Mas se eu não ligo o disjuntor, a minha casa continua escura. E na escuridão é mais difícil passar pelas provas. Eu não consigo. Eu não tenho, nem eu, nem você, nem ninguém. Temos que passar pelas nossas provas sozinhos. Não foi para isso que Deus criou a gente. Por mais que em muitos momentos a gente esteja fisicamente só, tem provas que a gente tem que estar sozinho. Porque é igual a prova do colégio. Algumas pode ser em dupla, né? Pode ser trabalho de grupo, enfim. Mas tem prova que é sozinho, é individual. Vestibular é individual. Não dá para ser junto com um coleguinha. Mas mesmo nessas, a gente nunca está sozinho. Porque a gente tem os benfeitores espirituais para nos ajudar, até nos intuir. Olha, tem esse problema aí que você está. Sabe aquela conhecida do seu conhecido? Talvez ela te ajude. A gente teve aqui ontem
Um exemplo desse, um grupo de amigos estava pedindo ajuda por uma situação de saúde, uma pessoa que precisava de conseguir uma vaga numa internação de UTI, aquelas coisas assim urgentes, né? E que não tinha saída. A família já tinha tentado de tudo, já, enfim. E aí, até que alguém tem uma intuição de falar com um amigo que vê com outro amigo, que por fim resolveu-se a situação, né? Conseguiu-se um hospital, um local que pudesse, que se conseguisse o auxílio necessário à pessoa. E assim eu poderia elencar milhares de exemplos, milhares, né? A oração, ela é um manancial que nos auxilia, que nos ajuda a nos mantermos nos trilhos, a não despencarmos da direção que a gente tem que ir. Né? A gente precisa passar por dificuldades? Precisa, porque a gente plantou um monte de dificuldade. Né? Você fez ali uma plantação de pimenta, passou 5 anos plantando pimenta. Aí um dia você enjoa de pimenta, quer colher maçã. Não vai ter maçã plantada, só vai ter pimenta. Então, se vire com as pimentas ali que já estão prontas, né? Dê um jeito nelas e comece a preparar o campo, arar a terra de novo para plantar maçãs, né? Para que dê aí macieiras, com o tempo que demora até uma macieira dar aí seus primeiros frutos, enfim. É nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio do que plantarmos. E a cada instante nós estamos fazendo novas plantações, né? Sejam de felicidades, sejam de dificuldades. Aquilo que a gente já criou de dificuldades, a gente tem que ter a coragem de enfrentar, de solucionar, de querer efetivamente sair dessas provações, dessas dificuldades, que requerem sim que a gente entre nesse trilho, que a gente se ajeite de novo, junto à lei natural, né? Ou seja, o caminho do bem, o caminho de ajudar o próximo, o caminho de nos equilibrarmos internamente, de fugirmos dos nossos vícios, dos nossos hábitos ruins, já tão arraigados, tão, né, aquela raiz profunda dentro da gente, mas que precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada. Pedi e obtereis. Não tem nenhuma dificuldade que a gente passa, seja em torno da gente, seja dentro da gente. Nenhuma que não vá passar. Todas vão. E a gente pode e deve pedir a ajuda de Deus através de todos os seus benfeitores, que são em um número muito maior do que nós, sofredores, passando errantes ainda, passando perrengues para evoluirmos. Eles estão em muito maior número. Eles estão sempre ali nos ajudando cada vez mais. Então, nesse capítulo 1 do Entre a Terra e o Céu, em algum momento o Clarencio fala que quanto maior é a dificuldade que a gente... Quanto maior o auxílio que a gente recebe, não vou achar aqui agora, quanto mais ajuda a gente recebe, quanto mais auxílio a gente tem acesso, mais complexas as nossas experiências a passarmos aqui na Terra. Então, se você está passando por situações muito complexas, ou seja, muito difíceis, muito intrincadas, é porque na mesma proporção, numa proporção até maior, você tem o auxílio, você tem acesso ao auxílio de Deus. Então não se sinta só, não se sinta perdido, não se sinta abandonada. Você tem sim recursos a recorrer.
E aí, mas aí eu só posso contar com os espíritos, eu precisava de alguém aqui encarnado, de carne e osso para me ajudar, eu preciso de um emprego para pôr comida dentro de casa, isso são coisas materiais, né? Sim, mas Deus nos ajuda através das próprias pessoas, encarnadas e desencarnadas. Eles nos encaminham, né? Eles nos levam de maneira que a gente tenha mais força para suportar os passos nos trilhos que temos que seguir. E nos ajudam a renovar a esperança, nos ajudam a pensar nas soluções, nos ajudam a ter paciência com aquilo que ainda não está na hora de resolver, a termos a serenidade de aceitar aquilo que não está na nossa mão decidir. E assim, dessa forma, sabermos quais atitudes tomar em cada situação. Então, que nós tenhamos a consciência do quanto a prece pode nos ajudar, do quanto essa conversa com um amigo querido, né? Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso amigo que passou por tudo que a gente está passando. Né? Sabe, quando a gente planeja uma viagem, aí agora não está podendo viajar muito, né? Mas quando a gente planeja uma viagem e aí a gente sabe de algum amigo, algum parente que já foi para aquele lugar, ou até dentro da cidade mesmo, né? Você precisa resolver alguma coisa num outro bairro que você não conhece, você usa o GPS para te encaminhar. E se você conhece alguém que conhece bem aquela área, você fala, fulano, você conhece bem lá aquela rua tal, eu tô indo lá, tem onde estacionar, ou que ônibus eu pego para chegar lá. A gente sempre recorre a alguém que já conhece, né? Ou algum recurso, alguma ferramenta que seja o GPS. A oração é a nossa ferramenta. E Jesus é esse alguém que já conhece o que a gente está passando. Então, que nós possamos nos manter sempre guiados pela oração, sabendo buscar, sabendo pedir, sabendo bater nas portas corretas. E certamente nós vamos receber tudo aquilo que nós procurarmos. Ficamos por aqui na nossa reflexão de hoje. Continue acompanhando aí, semana que vem tem outro episódio, então não deixa de marcar lá o sininho, porque assim que ficar pronto no ar, você já recebe a sinalização do próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro daqui a alguns dias.